Pessoal, um bom dia a todos. Hoje, dia 25 de abril de 2021, às 10 horas e 5 minutos, a gente dá início à nossa reunião ordinária mensal. Pautas de hoje: discussão e votação sobre alteração da Convenção, artigo 9º, inciso P, fração ideal. A votação será realizada através do aplicativo /plataforma do administrador imediato imóveis, de 28/4 a 13/5. Ok? Pauta 2. Discussão sobre a padronização, regras e punições sobre as coberturas das vagas de garagem. Serão colhidas sugestões e ideias que serão filtradas e votadas na Assembleia posterior, será a próxima Assembleia. Pauta 3. Aquisição de cards de identificação de veículos, tendo como fonte dos recursos o fundo de reserva. A votação será realizada através da plataforma, aplicativo, da administradora imediato imóveis, 28/4 a dia 13/5. Ok? Vamos iniciar a primeira pauta aí, que é a discussão e votação sobre a fração ideal. Tá? Essa questão do artigo 9º, inciso P, da nossa convenção. Quem quer iniciar com essa pauta, pessoal? Essa pauta já foi amplamente discutida, né? A gente precisa de um número aí de votos adimplentes bem elevado, que é 1/3 de 250, que essa aqui é precisa de um quórum especial. A gente precisa de 167 votos para conseguir aprovar essa pauta. É difícil? Sim. Impossível? Não. E acho que nada que mais justo a gente trazer essa pauta em reunião, porque realmente nossa fração aqui ela é muito salgada. Alguém gostaria de pedir a palavra? Caio, fica à vontade. Sabe, é só uma sugestão, devido você até comentou aí, né? O pessoal não tem esse hábito de entrar no horário aí na reunião. E como essa é uma pauta bem importante, eu queria te sugerir para deixar ela por último, que geralmente é sempre no finalzinho que tem mais pessoas, né? E aí eu acho interessante, sabe? Eu acho que depois todo mundo vai querer voltar, perguntar isso de novo. Então, acho, só uma sugestão, se a gente poderia deixar essa pauta por último. Pode ser, eu não vejo problema algum. Tudo bem para vocês aí, pessoal? Bom dia, pessoal. Eu vejo o seguinte, cara, porque se é do meu interesse, eu tenho que correr atrás, cara. Não posso ficar esperando, porque aí eu já tô achando que a pessoa está se sentindo superior. Porque o que eu quero, eu tenho que batalhar. Eu não posso esperar que os outros façam por mim. Eu concordo com o nosso colega, pode até passar, mas depois vem o questionamento, por quê, por quê, por quê? Você quer saber o porquê? Corra atrás, cara. Não espere que o pessoal faça por você, não. Beleza? Bom dia, Léo. É verdade, Léo. Igual, por exemplo, né, o pessoal ontem mesmo soltou lá no grupão aberto a questão daquele condomínio lá, aquele condomínio novo da MRV, lá na BR-262. Tipo assim, acho que para fazer comparações, né, pessoal, você tem que ter uma noção um pouquinho melhor, questão de valores e tal. Lá não é nenhum condomínio, gente. Aquilo ali é um bairro fechado. É um condomínio novo, foi entregue em novembro. Lá tem uma piscina lá, mas eles têm poço artesiano, tem aquecedor solar, tá? São placas fotovoltaicas lá. E assim, pro tamanho daquele condomínio, aquela piscina ali é pior do que um piscinão de Ramos, tá? Fica quase na mesma proporção da nossa área gourmet pro tamanho do nosso condomínio. Lá são mais de 500 unidades. Aí você pega, por exemplo, os principais gastos que a gente tem aqui, em vez de você dividir por 250, você divide por 500. É claro que fica mais barato, gente. É claro que fica mais barato, tá? Mas lá, mesmo assim, aquilo ali é só a taxa de condomínio. A água eles pagam separadamente. E o condomínio é novo, tá? Todo estruturado e tal. Não é igual o nosso aqui, que a gente está aqui cada dia descobrindo novos vícios de construção. Começo da caixa d'água mesmo aí. As economias que a gente tinha conseguido fazer aqui, que tudo que a gente pode fazer de economia, a gente está fazendo, porque esse dinheiro sai do nosso bolso. Tá? Eu pago condomínio, Rodrigo paga, Janaína, Romilson. A gente paga condomínio, a gente vê a dificuldade que é.
A gente queria fazer o campinho logo agora, mesmo que não pudesse liberar pela pandemia, que foi aprovado, e foi aprovado a gente fazer com as economias. Aí a gente foi fazer essa questão das caixas d'água, que é prioridade, né, pessoal, que está muito sujo mesmo. Aquela tubulação lá em cima é de 85 milímetros. Na hora que a gente botou e viu as peças, cara, nossa, muito caro aquilo ali. Assim que terminar, eu vou trazer a prestação de contas aqui só daquele valor desse serviço que a gente fez, quanto que ficou, entendeu? Então, assim, são despesas que a gente não contava de ter e vamos ter mais despesa futuramente ainda. Porque a construtora, infelizmente, entregou para a gente uma obra aqui com déficit de acabamento terrível. Rodrigão, à vontade. Pois é, sabe, eu acho que, a título comparativo, se a gente for fazer isso, tem que fazer com um empreendimento que tenha o mesmo porte do nosso e o mesmo tempo e ocupação do nosso. Porque qualquer empreendimento que está começando agora não tem uma ocupação muito grande. Nós sabemos disso, que a nossa taxa condominial, né, eu estou aqui desde o começo praticamente, ela era mais baixa, mas por que era mais baixa o valor da taxa condominial? Na verdade, não era a taxa condominial, a verdade era o valor da água, né? Porque a taxa condominial ela tem os reajustes anuais de acordo com o município, de acordo com o que é o reajuste reajustado por lei, né? O que aumenta muito o nosso custo. O que é? São os investimentos que a gente aprova aqui e a conta de água. Então, não tem como a gente ficar fazendo de comparação. É positivo. No início do ano mesmo, a gente fez a apresentação, né? Da previsão de gastos aí para todo o ano, né? Foi apresentado, a gente compartilhou tela para todos aí ter ciência dos valores. Dentro daqueles valores, a gente conseguiu fazer muitas economias, sabe? A administradora mesmo a gente fechou um pouco mais barato, porque eu estou fazendo alguns serviços que são de cargo da administradora. Por quê, gente? Sendo lesado duas vezes, como a gente já foi, né? Trabalho que a gente vai ter para receber esse dinheiro, eu não quis arriscar novamente de deixar alguns serviços ou algumas funções, né, na mão da administradora. Porque se você vê aí, cara, o histórico de administradora e garantidora que tem problema, cara, de repasse, de valores, é gigante, tá? Tanto como, pessoal, claro, pessoas e pessoas, tá? Síndico profissional. Também tem muito síndico profissional também que eles agem de má fé, sabe? Então é mesmo muito complicado essa situação. Eu fiquei um pouco mais sobrecarregado, claro, né? Dá mais trabalho, mas a gente conseguiu fazer economias e assim, a gente tem a garantia, né, pessoal? O dinheiro é nosso e está na conta do condomínio, tá? A gente não vai ser lesado por isso. Então, pessoal, nós vamos deixar essa pauta por último mesmo? Eu concordo. Deixar por último, porque é super importante mesmo e é de interesse de muita gente. Porém, as pessoas não entram, não participam, depois ficam naquela discussão lá no grupo, as pessoas não participam, ficam aquela discussão lá no grupo sem saber nem o que foi dito na reunião. Né? O problema é esse. Não. Então, beleza, pessoal. Então, vamos adiar essa pauta, então, sobre a fração ideal por último, tá? Vamos para a segunda pauta. Discussão sobre a padronização, regras e punições sobre as coberturas das vagas de garagem. Tá? O que acontece? É um pedido muito grande, solicitação de vários moradores aí. Já foi levado em pauta diversas vezes para ser aprovado essa questão das coberturas e não passou, né, pessoal? Não foi aprovado. E o pessoal fala e eu acho até justo. Não, porque assim, o valor que a gente vai pagar para fazer a vaga de garagem hoje, a gente vai pagar para pintar o carro amanhã, tá? Então, partiu de muitos moradores que a gente possa fazer a padronização de um modelo, tá? Que seja votado, discutido, com regras, com punições já, para quem quiser fazer diferente, falar que não vai mudar, sabe? Para que a gente possa provar como a gente provou aí o modelo das coberturas e das áreas privativas. Eu, sinceramente, eu sou a favor disso. Porque aí você pode fazer a sua individual,
Ou pode juntar com o seu vizinho do lado e fazer uma cobertura grande, que fica mais em conta, tá? Mas aí eu queria saber a opinião de cada um, o que vocês acham. E detalhe, pessoal, e a gente pode criar também um dispositivo para o sendo votado, que... Sabe, a partir do momento que a gente aprova individual fazer, cada um fazer a sua, eu acho que essa questão de fazer com o vizinho, ela não é vista com bons olhos, porque vai sair do padrão, né? Já que é individual, aí você vai ter uma outra vaga ali que tem uma estrutura para 2, 3 vagas. Bom, complicado, né? O Rodrigão, eu não sei, tipo assim, sendo da mesma cor e do mesmo modelo, cara, eu acho que não fica estranho, sabe? Mas aí vai dependendo de cada um, a gente tem que discutir essa opção aí. Ô, Sávio, A A gente, estrutura, a gente tem, cara, que, tipo assim, colocar um dispositivo para que no futuro não seja alterado isso. Porque, por exemplo, vamos supor que agora a gente aprove e cada morador pode fazer a sua. A gente tem que pensar lá na frente, pessoal, para não gerar problema para o condomínio, processo e tal. Aí, daqui 2 anos, tem um outro síndico, ele vai lá e leva em votação e aprova para fazer pelo condomínio, para ser rateado pelo condomínio. E aí? E as pessoas que já fizeram? Como fica a situação? Então, por isso que a gente tem que criar um dispositivo aí, tem que ser bem feito, tá, pessoal? Tem que ser muito bem discutido para a gente não gerar problema jurídico lá na frente. Ô, João Paulo, você levantou a mão, cara? Fica à vontade. João Paulo? João Paulo, não estou te ouvindo aqui. Ô, Sá, bom dia. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, porque o meu áudio funcionou agora, cara. Fiquei uns 15 minutos aí tentando pôr o áudio, a ver, tá com o mesmo problema que o meu. Não, estou te copiando sim. É o Christian, né? Olha, pessoal, o João Paulo tinha levantado a mão aqui, mas ele não está conseguindo falar aqui não, tá? Você pode mandar mensagem, João Paulo. Pessoal, alguma consideração sobre essa pauta? Alguém tem alguma ideia sobre como a gente deva fazer, as regras, as punições, como a gente deva tratar esse assunto? Porque na próxima reunião a gente vai trazer os modelos para poder votar já. Eu acho, sabe, que tinha que ser a respeito de fazer essa cobertura em conjunto com o vizinho, entendeu? Eu acho isso muito sério, porque chega, vai alugando, vamos supor, chega outros moradores, aí a pessoa não quer, sei lá, cria algum atrito, até mesmo para ter essas despesas com essas coberturas, entendeu? Uma forma assim bem clara, que a pessoa tem que entender, que a pessoa tem que, não sei se vai ter realmente que como se diz, é obrigatório, você está entendendo, a pagar? É complicado, porque tipo assim, você faz sua cobertura, né? O seu suporte lateral, se o seu vizinho for fazer, ele vai ter que usar o seu suporte lateral. Ele não pode Sim. colocar outro, né? Tem que ser só aquele suporte que pega atrás da vaga, só aquele ganchinho assim. Por isso tem que ser muito, muito bem definida essa questão, entendeu? Tem que ser muito bem discutido. Por isso Porque pode ter vizinho que não vai querer, você entendeu? Que não aceita, que não vai aceitar, entendeu a situação? Uhum. E tipo assim, se você for cobrir só uma vaga, fica um valor, né? Se você fizer uma estrutura para cobrir 4, fica bem mais em conta. Exatamente, Aí tem, exatamente. aí tem toda essa questão, sabe? Ô, Robson, você levantou a mão, fica à vontade. bom dia a todos aí, pessoal. Sabe, eu gosto da ideia da garagem, né? Ser individual, cada um fazer a sua, né? Tem a minha aprovação também, eu gosto.
Eu acredito que dá certo, né, se a gente padronizar, porque eu vejo que deu certo com a cobertura das coberturas e das áreas privativas. Eu acho que deu certo, né? Pelo que eu vejo, assim, parece que todo mundo cumpriu direitinho as regras, seguiu o padrão e tal, assim, por isso que eu acho que dá certo. Eu concordo com você também que tem que definir, assim, uma forma. A sugestão que eu faria é o seguinte, tivesse talvez uma pessoa responsável. Hoje, talvez, uma sugestão, né? Talvez o Romilson, que já entende de obra também, ele ficasse como responsável para poder acompanhar, assim, essa instalação. Pelo menos dar a primeira orientação, depois vai lá e instala. E a minha sugestão seria ter um desenho de onde ficaria... Pedi para você iniciar o seu vídeo. Se tivesse um desenho, Sávio, onde ficaria esses pilares, entendeu? Né? Aquele ferro ali e tal. Porque numa vaga que é do meio, tem um carro tem um vizinho de um lado e tem um vizinho de outro, né? Onde ficaria essa base, né? Ela ficaria de um lado de cá, do lado de lá, então teria que talvez fazer um desenho, assim, para na hora que a pessoa for fazer, só consultava onde que seria que ele iria colocar a base, e você saber com qual vizinho você teria que discutir, você dividiria com você pelo menos essa base, né? Porque futuramente iria aproveitar ela para os dois lados, entendeu? É a minha sugestão, tipo, se tivesse uma pessoa responsável de acompanhar, assim, pudesse... Porque a gente já está pensando, talvez ser o mesmo fornecedor, vai ser o mesmo padrão de cor e tudo, para que não fuja do que tem hoje, né? De padrão, né? Para não fugir mesmo, né? É essa a minha sugestão aí. Não, positivo, Robson. Questão de estrutura, cara, tem que ser aquela que só tem os pontos fixos, né? Tipo assim, no fim da vaga, sabe? Não tem como você colocar aquela de 4, não. Porque o espaço da vaga é mínimo, muito curto. Essas vagas nossas aqui são muito apertadas. Então tem que ser aquele suporte que só pegue lá no início, no fim da vaga, na verdade, né? Então, tem que ser essa para a gente aqui. Rodrigão, fica à vontade. Então, isso que o Rodson falou é importante, mas eu queria ressaltar um ponto que eu acho o seguinte, ó, a padronização e o estilo, realmente, como o Rodson disse, a gente não vai ter problema com isso. Nós temos problemas muito maiores do que isso. Primeiro, a irregularidade da topografia. Segundo, o mapeamento hidráulico, que nós não sabemos o que passa, aonde passa o que. Então, assim, aonde vai furar para colocar a base. É uma base que você não vai furar com furadeira e colocar no chão. Você vai ter que fazer, fincar mesmo assim, vamos colocar aí 80 centímetros para dentro do solo para você fixar a sua estrutura, entende? Então, aonde poderá ser furado, aonde não poderá. Se você fala assim, só pode ir atrás da vaga, tem lugar que não pode fazer isso, e aí? Se você vai fazer no meio, tem lugar que não pode fazer, e aí? Então, tem vaga que vai ser facílimo de fazer, tem vaga que vai ser mais complicado de fazer. Então, é um processo delicado, que precisa estudo para não danificar a rede pluvial, rede hidráulica, né? Então, eu acho que essa questão da padronização de estilo é o menos importante no momento. Ô, Rodrigão, verdade, cara, porque tem algumas vagas mesmo que elas vão dar em cima de uma galeria. E como é que você fura uma galeria, entendeu? Então, isso aí vai ter que ser um caso de estudo quase de vaga a vaga, cara. Isso aí vai ser bem complexo mesmo. Como você libera para fazer individual, sabe? Não tem, é muito complicado fazer se você liberar fazer individual agora, mesmo que você tenha um padrão definido. E aí? Como que a pessoa vai fixar isso na unidade dela? É complicado. Sim, eu acho que a gente tem que aprovar, claro, né? Por isso que a gente colocou regras e tal. Tem que ter um termo de responsabilidade, tá? E o morador... Ô, pessoal. Oi, pode falar. Sabe, vocês estão me ouvindo, sabe? Estou sim. Desculpa, é porque eu estou fora de casa aqui do companheiro. Eu até pedi para falar agora há pouco, só que caiu minha conexão. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos.
Na verdade, até com relação a esse ponto que vocês estão falando e tudo, eu não sei como que seria isso, mas não tem como a gente prever, por exemplo, se fosse fazer individualmente hoje, daqui, como você falou, um outro síndico entrar, conseguimos fazer todo o custo ser rateado pelo condomínio e tal, tem todas essas questões aí que não tem como a gente prever, na verdade. Mas eu não sei, acho que no primeiro momento a gente tinha que avaliar a viabilidade do condomínio custear um projeto por rateio, mesmo que não seja interesse de todo mundo fazer, mas um projeto geral, porque eu acho que tendo um projeto geral, aí fazer individualmente, ou a cada 2, 3, 4, seria mais simples, porque você já teria um levantamento de uma empresa que trabalha com isso, de cada vaga. Ela sabe que essa vaga que eu posso fazer dessa forma, essa dessa forma. Então, até para já vetar algum morador de fazer individualmente, se for o caso, eu não sei. Eu tenho um outro momento, eu não sei se você se recorda, talvez eu pensei até em conversar isso com você, com o Rodrigo, antes que vocês têm uma oratória melhor que a minha, talvez eu conseguisse explicar melhor o que eu estou querendo dizer, mas acho que até em outro momento, não sei se você se recorda, que eu falei da gente fazer talvez por grupo de vagas, porque fazer individualmente eu acho que realmente vai ser uma coisa complicada, até por questão da estrutura da vaga e tal, e pelo custo em si mesmo. Talvez fazer 2, 3 vagas, 4 vagas, acho que é o ideal, que seria melhor fazer de uma vez. Mas se for o caso da gente pegar, sei lá, espaços específicos, a título de exemplo só, eu não estou aqui legislando em causa própria de forma alguma, apesar da minha vaga ser no local que você está de exemplo, mas só para ilustrar um pouco do que eu estou querendo dizer aqui, a gente pegar aquelas vagas do centro ali, por exemplo, entre o bloco 10 e o bloco 8, 9, aqueles espaços, tem aquelas vagas centrais ali. Se a gente, sei lá, fizesse aquelas vagas primeiro, no primeiro momento, mesmo que tivesse que remanejar a vaga de acordo com quem tivesse interesse, sei lá, supondo que tenha 30 vagas ali, eu nem sei quantas tem hoje, mas supondo que tenha 30 vagas e 30 moradores tivessem interesse, mesmo que a vaga da pessoa não fosse ali, mas a gente montasse essas 30 vagas de uma estrutura só das pessoas que tivessem interesse no momento. Porque, de forma geral, a vaga do centro ali não vai comprometer as que são próximas aos blocos. Cada um vai ter sua estrutura independente. De como for, em que momento for feita, a estrutura vai ser independente da vaga que tem em frente ao bloco 10 para a vaga que tem no centro ali, por exemplo. A título de exemplo só. Não estou falando que tem que ser nessas condições e nesse espaço especificamente. Mas só, sei lá, mesmo que tivesse que remanejar vagas, fazer um levantamento, talvez, de quem tem interesse. Eu tenho 30 pessoas que têm interesse, então vamos fazer em um espaço que tenha 30 vagas ou próximo disso, por exemplo, que a gente já faria uma estrutura geral inteira ali, no menor custo possível, porque conseguiria fazer, sei lá, grupo de 4 vagas de uma vez, se fosse o caso. E essa era a minha ideia, na verdade, que eu pensei em fazer, claro, nem sei a viabilidade disso, e também a viabilidade do condomínio custear um projeto, eu vou dizer assim, de uma empresa que trabalha com isso, para qual lugar que eu teria que fazer, qual lugar eu conseguiria fazer uma estrutura mais rasa, uma estrutura mais profunda, exatamente por causa de canaleta, de vias pluviais, etc. E nem sei o que vocês pensaram a respeito, talvez alguém até falou alguma coisa a respeito disso, mas até peço desculpas que eu pedi para falar pouco e cair aqui, mas era mais alguma coisa nesse sentido. Beleza, João Paulo. Se a gente fizer um projeto pelo condomínio, por exemplo, esse projeto dizer que lá na minha vaga, por exemplo, lá tem que ser feita a estrutura no mínimo para 6 vagas ou para 4 vagas. E os outros 3 não querem, né? E eu quero. Aí eu vou ter que custear sozinho. E questão de remanejar a vaga. Se a gente fosse lidar, né? Talvez com o pessoal com um pouco mais de harmonia, de boa vontade, seria mais fácil. Mas a gente pode conseguir até com uma pessoa ou outra, mas com a grande maioria acho difícil. O pessoal é um pouco complicado. Até naquele lugar que é a sua vaga, por exemplo, ali, tanto ao lado da sua, como de frente, por exemplo, aquele forma geral, onde tem as vagas de visitantes ali tudo. Hoje, lá eu falo que eu sei, são 16 vagas. Então, a minha ideia era até nesse sentido. Vamos supor que eu tivesse 16 interessados, mesmo que o cara tem uma vaga no meio ali, trocasse com alguém, porque eu não sei, aí, lógico que não é da minha conta, e quem sou eu para julgar alguém, cada um com seus problemas, às vezes a vaga do cara está até mais perto, o que é uma coisa rara hoje ali, poucas pessoas têm a vaga realmente próxima do seu bloco, mas enfim, cada um com suas necessidades. Eu só acho que o João Paulo caiu de novo. Até nesse sentido mesmo, eu particularmente não tenho problema nenhum, pessoal, às vezes, eu não tenho interesse em cobrir agora, mas eu remanejo minha vaga aqui com fulano, porque aí a gente consegue fazer uma cobertura desse espaço especificamente aqui, que está hoje minha vaga, mas eu não tenho interesse, pelo menos até o custo ficaria menor para fazer, porque eu tenho certeza que o mínimo de pessoas hoje tem interesse, para ser bem sincero. Tem aquelas que têm interesse e não têm condições, tem as que têm interesse e vão fazer, se for de um determinado preço X, tem aquelas que não têm carro, já deixaram bem claro, não é do meu interesse porque eu não tenho carro, tem quem não tem carro também e talvez tenha interesse em fazer, que vai adquirir ou recebe visita com constância. Enfim, aí entra aquela questão igual de outras questões que já foram citadas, né? Mais a beleza do condomínio, que para ser bem...
valoriza mais, mas enfim, eu entendo também quem faz por N motivos, porque não quer, porque não tem condições, porque não tem carro, enfim. Aí é de cada um, claro. Pessoal, Concordo João Paulo. com Sábio. Oi? O João. Pessoal, acho que o João Paulo terminou as considerações dele. O sinal dele tá um pouquinho ruim também, tem hora que tá dando uma bugadinha. Ô Caio, Caio, você levantou a mão primeiro, pode ficar à vontade. Qualquer coisa do João Paulo, depois ele volta de novo. Tem hora que tá dando uma caída o sinal dele, já tá ficando um pouquinho ruim. Justamente só colocando aí o que o Rods falou e o João Paulo falou, acho que realmente esse conceito que a gente tem que tá sempre comentando aqui, que é o conceito de comunidade, é o conceito de condomínio. Porque quando a gente fala de individualizar algo, eu acho que a gente perde um pouco do conceito de condomínio. Então, se você, ótimo, né, a gente aprovando, né, o pessoal aprovando e fazer individual, beleza, mas eu acho interessante falar sobre a vaga de condomínio, você conseguir onerar menos o valor, né? E eu acho que justamente para onerar menos o valor, isso deveria ser no conceito de comunidade. A gente colocar isso como votação, colocar as duas opções, que, claro, tem pessoas que não concordam, que preferem fazer individual, mas a gente colocar isso em votação, se seria individual ou seria, né, em comunidade, né? Porque justamente pelo valor. E com certeza a empresa que vai fazer esse orçamento, ela também vai optar em fazer algo até mais fácil o serviço, né? E pelo valor, é claro que alguém pode dizer, não, claro que eles vão querer ganhar dinheiro, não é isso. Acho que é muito mais fácil pelo trabalho que dá isso para fazer individual e também pelo custo que o condomínio vai ter. E cada um fazendo individual, né? Claro que tem pessoas que têm condições melhores que as outras, mas quando a gente pensa em conceito de condomínio, eu acho que a gente deveria colocar isso em votação também. E é interessante o que o Rods falou, justamente a gente colocar as regras, né? Devido ao o local onde vai ser colocada cada viga, né? Não sei, até não sei o nome, mas justamente porque a vaga ela é pequena e qualquer coisa que você colocar entre os carros ali, isso aí vai realmente gerar um problema futuro. Então a própria empresa, ela vai fazer a empresa que for instalar isso, ela vai fazer esse mapeamento, né? Ela não vai fazer algo para furar aqui e dar um problema no condomínio. Então, é outra discussão também que o pessoal comentou aí, que eu acho que quando a empresa vier isso, aí ela vai fazer um mapeamento. Era só essa consideração mesmo. Não, um positivo. Então, Caio, então a sua ideia, primeiro, é a gente votar, né? Se é para fazer de forma coletiva, apenas de forma coletiva, ou se possa fazer de forma individual. Isso? Isso, eu acho interessante colocar isso também. Não, beleza, acho muito justo. Patrícia, você levantou a mão primeiro aqui, tá, galera? Aqui, mas você levantou primeiro, fique à vontade. Patrícia? Oi. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem agora. Tá. É que você comentou sobre um termo de responsabilidade sobre um dano causado ao condomínio, como, por exemplo, furar uma galeria posteriormente na hora de fazer a vaga. O condomínio já tem esse mapeamento, certo? Porque quando teve aquele problema com a água do entupimento lá, a gente custou achar o problema. A gente tem uma planta aqui que foi entregue pela construtora, mas como tudo que é entregue pela construtora não é muito confiável, claro. Pois é, eu acho complicado fazer esse termo colocando a responsabilidade no morador, uma vez que nem o condomínio tem certeza que isso está no lugar certo, entendeu? Sabendo como foi feita a nossa construção, é complicado você fazer um morador ter que tampar um buraco de uma galeria, sendo que no mapa está falando que estava em outro lugar e ele vai furar ali, e por acaso ele fura um lugar que estava com cano, entendeu? Uhum. Olha, a galeria até que é fácil de identificar, sabe? Porque a galeria, a gente sabe onde estão todas aqui, e é só você tirar a tampa que você consegue visualizar.
Agora, a grande questão muito é a tubulação, né? Exatamente. A rede hidráulica aqui de água e esgoto, que realmente é um tiro no escuro, porque na planta mostra-se que passa em um local e na realidade passa em um local totalmente diferente. Então, eu acho injusto eu penalizar, eu não, né? O condomínio penalizar um morador que não vai ter culpa de uma coisa que a construtora que fez em outro lugar, entendeu? Isso tem que ser pensado também. Principalmente a gente já sabendo a quantidade de problemas que tem no condomínio de obra aí, isso foi entrar na justiça e vai levar, porque a gente está provando que tem um monte de coisa errada aí dentro. Não, positivo. Então, por isso que essa discussão hoje, pessoal, a gente pode votar também, entendeu? Colocar várias votações sobre esses assuntos assim, aí sendo aprovado pela maioria, né, pessoal, ele tem que seguir isso. Mas a gente pode colocar isso tudo em votação também. Era só essa observação que eu queria fazer, tá? Obrigada. Não, beleza, eu anotei aqui e a gente vai votar sobre isso também, tá, joia? Diegão, você é o próximo, fica à vontade. Ô pessoal, bom dia, sabe? Você me escuta bem? Beleza pura, bom demais. Então tá bom. Eu queria fazer algumas observações a respeito disso, que é o seguinte. Esses problemas e esses fatores que o Rodrigo levantou aí são coisas muito importantes que a gente precisa levar em consideração, que é o seguinte, quando a gente abre esse tipo de precedente para cada um fazer da maneira que quiser, isso aí, mesmo com termos de responsabilidade e com todos os, por exemplo, o Romilson, igual a ideia do Romilson ficar responsável, etc., eu acho perigoso, primeiro porque o Romilson não vai estar aqui todo dia, né? Ele deve ter as coisas dele para fazer fora do condomínio e ele não pode ficar por conta de vigiar prestador externo, né? Uma ideia que eu tenho, que eu acho que pode reduzir, e a gente acaba vendo isso assim em outros lugares, se ganhar essa individualização, que cada um vai poder fazer por conta própria, etc., que se tem alguns prestadores ou apenas um prestador que seja cadastrado para fazer aquilo, sabe? Por exemplo, a gente vai poder fazer individual, vamos supor que ganhe aí, a maioria prefere que seja feito individual, mas para reduzir esse tipo de risco aí que foi levantado, que eu acho muito importante, você ter alguns prestadores que estão habilitados para poder fazer aquilo dentro do condomínio, sabe? E aí, quem que vai poder passar esses colaboradores é a própria administração. A administração faz ali um pequeno estudo, né, uma pequena pesquisa, vê quem são os prestadores que passam confiança, que você sabe que atendem às regras da ISO e etc. E você fala, não, gente, vocês podem fazer individual desde que seja com XYZ, entendeu? Não, positivo. É isso. Positivo, Diegão. Não, verdade, a ideia é boa. O que acontece? Pode ser que esse prestador, né, pessoal, daqui 2 anos ele não esteja mais no mercado. Mas aí o prestador que for fazer, né, seja outro depois, ele tem que vir primeiramente no condomínio que seja feito um cadastro, tipo como é que a gente pode fazer? Um treinamento com ele, né? Que mostra a situação do condomínio, o padrão e um mini projeto a ser seguido. Eu acho a ideia do Diego muito boa mesmo, tá? Muito boa. Mas para isso, pessoal, a gente precisa provar dessa maneira, tá? Por isso que eu estou notando tudo que o pessoal está falando aqui. A gente vai ter uma votação, não nessa reunião, tá? Na outra, sobre todos esses itens importantes que o pessoal está citando aqui, beleza? Ô, Fabiana, acho que é o Léo, né, que está usando o da Fabiana aqui. Fica à vontade de você levantar a mão primeiro. Eu mesmo. O pessoal que está levantado em pauta está bem interessante a questão do individual e do coletivo. Só que aí vem aquela questão, uma ideia, porque, por exemplo, eu tenho a minha vaga, só que as vagas do lado, do direito e do esquerdo, tá para vender ou para locação. Aí Léo, que entra... Léo, só Oi. um minuto. Daqui um pouquinho vai cair, pessoal, e eu vou abrir uma nova reunião, tá? Tô dando uns 40 minutos. Pode continuar, Léo. Na cair, eu abro outra reunião, pessoal, e manda o link lá. Beleza. Aí é o seguinte, porque eu quero fazer no coletivo, só que eu estou isolado, do lado direito, do lado esquerdo, é apartamento que está para alugar ou que está para vender. Aí, na hora de for fazer a votação, tem que pensar nesse detalhe. Será que o meu vizinho, será que o meu do lado tem um vizinho
né? O vizinho do lado tem carro, ele quer fazer? Não quer fazer? Então, eu sou a favor do individual, mas só para